Olá! Estamos em plena vigência da Década Internacional dos Afrodescendentes, instituída pela ONU em 2015. A ONU Mulheres Brasil está comprometida em ampliar as vozes e dar visibilidade à Marcha das Mulheres Negras. Estas ações não nasceram ao acaso. Estão baseadas em dados. 55.600.000 mulheres no Brasil são negras. 41,1% são chefes de família e recebem, em média, 58,2% da renda das mulheres brancas, segundo dados do Retrato das Desigualdades de Gênero e Raça, de 2015. Em cada 3 mulheres presas no Brasil, 2 são negras. Enquanto o assassinato de mulheres brancas caiu 10% em uma década, o de mulheres negras subiu 54%. Nas maiores empresas do país, entre 548 executivos e executivas, há apenas 2 mulheres negras. A situação é desigual e profundamente injusta. É do que vamos falar no Bom para Todos, que começa agora. A mentalidade escravista do brasileiro, né? Aquele racismo que eles acham que estão disfarçando. As pessoas ainda estão no processo de se acostumar com as diferentes estéticas. É preciso mesmo essa visibilidade, estarmos gritando nas ruas e estarmos chamando as outras pretas. Nossa convidada de hoje é Joyce Berti, arquiteta, urbanista e colunista do blog Justificando. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada pela sua presença, Joyce. Imagina, eu que agradeço o convite. Quando uma mulher negra sai às ruas e encontra outras tantas com a mesma história de vida, feita quase sempre de exclusão, preconceito e humilhação, ela percebe que não está só. É aí que se fortalece. As mulheres negras resolveram marchar, cantando, batendo os tambores e lutando pelo fim da sua invisibilidade. Tem uma canção que a gente canta, que é "Ô companheira, me ajuda, que eu não posso andar só". Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Durante muito tempo você se sentir sozinha e você se encontrar com mulheres que passaram pelas mesmas dificuldades que vocês e sentir toda essa força não tem preço, sabe? Companheira, me ajude, que eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Elas sempre andaram juntas, lutaram juntas, mas o dia a dia mostra um universo bem desigual. Mulher é mulher, mas se você ser preta, você está sendo excluída da sociedade. A minha irmã ela é branca e por ter essa diferença e eu ser a caçula de casa, eu sempre fui excluída. Então assim, ela sempre me dava apelidos bem fortes. E eram bem estranhos, né? Porque às vezes a gente pensa que é ciúmes de irmã. Eu pensava isso. Eu falava, ela me xinga porque é ciúmes de irmã, e não era. Era um preconceito mesmo. As mulheres negras, por exemplo, têm 2 vezes mais probabilidade de serem assassinadas do que as mulheres brancas. Se for mulher, piorou. Se for mulher negra, pobre, periférica, aí a coisa fica feia mesmo. Então é muito difícil no Brasil você ser mulher preta. A mulher preta, ela está todos os dias em luta, ela está todos os dias numa verdadeira resistência para que ela possa acordar, trabalhar, levar o sustento para sua casa, cuidar do seu filho e mais. Ela tem que ter a segurança de que seu filho ele vai sair de casa, vai para a escola, vai para o trabalho, mas que ele vai chegar no final do dia em casa. Quase 66% das vítimas de violência obstétrica são negras. E elas somam 68,8% das mulheres mortas por agressão no Brasil. Dados como estes levaram as mulheres negras às ruas em marchas bem específicas, que se espalham pelo país, sobretudo em julho, quando se comemora o Dia da Mulher Negra, e em novembro, o mês da conscientização negra. Marchar é uma coisa fundamental, porque é uma maneira de ampliar a voz. Em 2015 a gente foi para Brasília, nem as mídias alternativas tiveram condições de cobrir a nossa marcha, né? E que foi lamentável, porque foi uma linda marcha. Em 2016 a gente também não tinha essa quantidade de microfones e filmadoras que a gente está vendo aqui hoje. É importante, isso é um jeito de ser ouvida também, né? Eu sei o quanto que é importante essa luta, né? Essa luta é todo dia. Então é preciso mesmo essa visibilidade, estarmos gritando nas ruas e estarmos chamando as outras pretas a se juntar a nós. E é por isso que eu estou aqui por mim, estou aqui pela minha mãe, pela minha avó e pela minha filha.
Nossa chama é o fogo da revolução. Vou abrir alas que as pretas vão passar. A mulher negra sofre duplamente pela questão racial e de gênero. Esse movimento de mulheres negras nasce porque o feminismo, como conhecemos, não leva em consideração as divisões raciais, Joyce. O feminismo hegemônico, que é o que iniciou o movimento de mulheres enquanto marco histórico, ele nasceu com mulheres brancas. Sim. Mas as mulheres negras já tinham seu histórico de luta, só não tinham um nome ainda. E aí, dentro do feminismo, num determinado momento, abriu-se um caminho para que o feminismo negro viesse à tona, trazendo suas reivindicações e fazendo os recortes necessários. Mas tem muita dificuldade, porque, por exemplo, existem muitas feministas brancas que têm dificuldade em lidar com a questão racial. Eu acho que isso talvez tenha retardado um pouco, assim, que houvesse mais união desses movimentos, tanto das negras quanto das brancas. Sim, esse conflito sempre existiu, continua existindo e dificulta bastante, até porque, por mais que a mulher branca tenha ainda grandes restrições dentro da sociedade, ela conseguiu avançar mais que as mulheres negras. Então, muitas vezes elas estão em alguns espaços, elas conseguem uma abertura em alguns espaços, mas a maneira racista como elas refletem, raciocinam, faz com que elas barrem as mulheres negras, ou que elas acabem agindo de uma forma que limite a nossa participação, nosso desenvolvimento, para que chegue no mesmo nível que elas e juntas a gente consiga passar ainda o limite do feminismo das mulheres brancas, porque houve uma ascensão, mas tem um teto onde ficou estacionado. Sim. E as mulheres brancas têm esse desafio de passar esse teto. E eu acho que a grande chave é justamente essa comunhão com as outras representações de mulheres, não só as mulheres negras, as mulheres indígenas, trans, as outras categorias que também são bastante invisibilizadas. Né? Isso. Okay. Vamos ver o primeiro dos depoimentos que a repórter Cissa Soriano colheu pelas ruas da cidade. Nós estamos num momento que a estética, com o empoderamento, alastrou muito sobre as mulheres negras e trouxe a questão da autoestima, trouxe a questão do se achar bonita, do se ver bonita, independente. Hoje, aqui nesse espaço, eu posso estar sendo destaque, mas existem outros espaços que as pessoas riem de mim, não me acham bonita. Isso daí é normal também, porque as pessoas ainda estão no processo de se acostumar com as diferentes estéticas. Joyce, é isso mesmo que está acontecendo agora? As pessoas estão começando a se acostumar, estão tendo de se acostumar com a estética negra? Sim, a gente está com um movimento bem forte de valorização da imagem da pessoa negra. As pessoas negras estão se empoderando nesse sentido estético, de ver a sua própria imagem como bonita, independente das lutas do feminismo negro, do movimento negro, embora isso seja uma consequência, as pessoas negras estão começando a ter um olhar mais positivo sobre si mesmas. E isso força as pessoas brancas a confrontar o seu racismo, né? É como se fosse um questionamento diário. Por que ela está se gostando tanto? Por que ela está com o cabelo dela natural e está se sentindo tão bem? Então, gera esse conflito de posicionamentos, gera uma tensão, como a moça do depoimento falou, né? Que em outros espaços você é ridicularizado, mas eu sempre converso com as meninas, com os meninos também que fazem esse tipo de pergunta. Eu falo, a estética é um discurso também. Claro. Então, o seu discurso está sendo ouvido, está incomodando e está confrontando. Sim. Então, a gente tem que estar pronto para sustentar esse confronto. E, para isso, a gente tem que saber que a gente realmente está bonito, tem que estar com essa aceitação mesmo incorporada. A Vanessa Oliveira, de São Paulo, nos manda duas perguntas que estão interligadas. Na primeira, ela questiona quais são os elementos que precisamos entender para debater e, principalmente, combater a solidão emocional da mulher negra. A gente precisa entender tudo que envolve os padrões de relacionamento amoroso que a gente tem, que a gente é ensinado desde criança. Como é que funciona a questão do casamento, por que o casamento se desenvolve dessa forma, o quanto o casamento é opressor para a mulher, sim, porque dentro do casamento existe uma relação de poder entre homens e mulheres, enfim, tem uma série de distorções que a gente tem na sociedade que vão também estar dentro dos relacionamentos, pautando como é que esses homens e essas mulheres se relacionam, no caso da heteronormatividade.
Então a mulher negra ela é fundamental que ela entenda como é que isso se desenvolve. Outra coisa que eu acho também que é fundamental é ela entender que essa solidão afetiva não é culpa dela. É um lugar que colocaram ela. É uma construção social que já vem desse assunto da afetividade que é muito mal engendrada e que coloca a mulher negra nesse lugar de solidão. Então, não é exatamente você ter um parceiro ou não ter um parceiro. É como que você é vista pela sociedade e como que essa sua imagem vai influenciar o sentimento que esse parceiro vai ter com relação a você. Então, é fundamental que a gente entenda isso. E tem a seguinte questão também, que poucas se aprofundam nisso. Quando a gente fala em solidão da mulher negra, em preterimento da mulher negra, dá a impressão de que a gente não tem nenhum tipo de contato afetivo. E não é bem assim que as coisas acontecem. A gente é abordada, a gente é procurada, só que é sempre naquele nível do fetiche, do objeto. As mulheres negras, elas têm relacionamentos, elas saem, namoram, têm uma vida sexual, mas o que a gente não consegue é concretizar. Teoricamente, é colocado como que não é para casar. Exatamente. Essa que é a grande tragédia. Essa que é a grande questão. A segunda pergunta da Vanessa tem uma introdução muito importante. Ela diz: conheço muitas pessoas que tentaram fazer terapia e não conseguiram continuar porque os psicólogos brancos e de classe média, em sua maioria, minimizam ou ignoram o racismo estrutural e estruturante da nossa sociedade como responsável por traumas e travas na vida dessas pessoas. Existe algum coletivo ou pesquisador pensando nisso hoje em dia? A solidão psicológica da existência negra, Joyce? Existe. Graças às deusas ancestrais, existem já profissionais negros pensando psicologia, pensando psicanálise com foco racial. Tem o Ama Psique e Negritude, que faz um trabalho legal, tem algumas psicólogas independentes que estão dentro de coletivos ou fora. Na Bahia tem um coletivo de psicólogos negros, tem mulheres e homens negras pensando psicologia e já trabalhando nesse nível da saúde psicológica para melhorar aí as relações e poder atender as pessoas negras. Agora, isso precisa ser bem divulgado, bastante divulgado, né? Porque quem tem condição de fazer terapia e que tem a questão negra central, tem muita dificuldade de encontrar. Tem bastante. A gente tenta divulgar o máximo que pode, né? Mas ainda tem muita... Ainda é invisível. Né? Ainda é invisível. Mais uma invisibilidade. Mais uma invisibilidade. Na marcha de 2016, elas saíram às ruas com uma lista de reivindicações que valiam no ano passado e continuam valendo em 2017. Vamos ver o que querem as mulheres negras. Pela luta intransigente contra o racismo e a discriminação, independentemente da raça, etnia ou nacionalidade. Pelo fim da pobreza, por mais emprego e igualdade salarial para as mulheres negras, contra todas as formas de violência física, verbal e psicológica, contra o genocídio da juventude negra e periférica, contra a intolerância religiosa, por respeito e preservação das religiões de matriz africana e pelo reconhecimento da titulação dos quilombolas e das mulheres do campo. No próximo bloco, o videoclipe sobre mulheres negras que cresceu e virou um documentário. Tem esse apelo, né, para as meninas, adolescentes, como questão de olhar para essas mulheres e se encantar com a grandeza delas. Era para ser um videoclipe, virou um documentário e sobrou material para produzir pelo menos 20 filmes diferentes com cada uma das mulheres negras que deram depoimentos para o músico Fábio Nunes. Nega, que é nega, não nega, ser nega não. Eu quis fazer um videoclipe mostrando as mulheres negras de vários setores da sociedade, né? Desde as mulheres conhecidas, assim, através da mídia, como as mulheres anônimas também. Fábio Nunes ouviu 40 mulheres negras e o videoclipe acabou virando um documentário de 90 minutos. Porque a mulher negra, ela não cabe dentro do documentário, ela está muito além, assim, muito... Tanto que fazer uma edição, né, de 90 minutos, acho que eu tenho mais umas 20 horas de gravação. Daria para fazer um documentário de cada uma delas, assim. O músico não tem a pretensão de se colocar ao lado das mulheres e muito menos de pegar carona no movimento negro feminista. Mas um documentário assim, eu deixo claro que eu nem apareço,
E uma coisa que vai acontecer também no videoclipe, eu nem vou aparecer, até por respeito e reverência à mulher. Autor de uma nova escrita, Fábio aposta que o documentário pode ser transformador de realidade. Cada fala de cada mulher promete ser inspiradora. Tem esse apelo, né, para as meninas, adolescentes, como questão de olhar para essas mulheres e se encantar com a grandeza delas. E também para os homens de tomar um choque também, né, com a opinião delas. Acho que é fundamental para os homens também. Nega, que é nega, não nega, ser nega não. Nega, que é nega, não nega, ser nega não. Nega que é nega, não nega, ser nega não, meu amor. Na Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, em julho último, uma professora negra de 77 anos tornou-se estrela do evento. Bastou que ela, dona Diva Guimarães, contasse um pouco da história da sua vida, que é mesmo emocionante. Mas foi como se as pessoas estivessem ouvindo uma história como aquela pela primeira vez. E, no entanto, né, Joyce, essa história, pelo menos para nós, é tão comum, né? Totalmente, né? Eu tive o mesmo espanto que você, porque são histórias exatamente muito comuns, assim. Eu cresci cercada de mulheres negras, minha mãe era transista quando eu era criança, então a minha casa era lotada de mulheres negras e as histórias eram sempre muito parecidas, assim. Mudava o personagem, as localizações, mas o fio da meada, o enredo era sempre o mesmo. Então, o que a Diva disse emociona a gente porque a gente se reconhece nela. Sim, exatamente. Mas é muito preocupante que as pessoas ainda em 2017 fiquem assustados com a história dela, assim, porque qualquer lugar do Brasil que você for, você vai ver uma mulher negra passando pelas mesmas coisas que ela disse que passou lá na infância. Então, o que precisa, na verdade, é de terminar exatamente com a tal da invisibilidade, para que todo mundo veja como é realmente a nossa história, né? Aliás, falar nisso, recentemente, a gente teve o concurso de Miss Brasil, uma moça negra do Piauí ganhou, é a Miss Brasil, e vem recebendo ofensas daquelas que a gente já conhece muito bem. Mas ela tem cara de empregadinha, como é que ela vai se candidatar a Miss? Ainda venceu uma moça do Rio Grande do Sul, linda, loura e alta. Exatamente. A mentalidade escravista do brasileiro, né? Aquele racismo que eles acham que estão disfarçando, que acha que a gente não está percebendo. Né? Qual é o problema se ela tivesse cara de empregadinha? Uma empregadinha não pode ser bonita também? Né? Então, isso deixa muito claro que existem lugares sociais construídos. Né? Esse discurso, essa repulsa que os comentários demonstram, né? Quer dizer, a empregadinha é um lugar de subalternidade. Então, quando a Miss vence, porque ela é a mais bonita, então ela sai do lugar da subalternidade. Só que eles acham que ela tem o lugar da subalternidade, né? Que a cara dela é daquele lugar. Então, é uma coisa muito complexa, assim, né? Esse discurso racista que a gente tem na sociedade. Mas você acha que, de alguma maneira, é importante para as meninas negras ter uma Miss negra? Claro, eu acho que é sempre importante para uma pessoa negra, para uma mulher negra, conseguir sair do lugar onde ela está confinada. Ainda que quando ela saia desse lugar, ela vá para outro lugar que a gente também vai precisar questionar, e muito, que é o caso dos concursos de Miss, é um passo. Né? E é um passo que está colocando um discurso, né, em visibilidade. Está dizendo para essas meninas, olha, nós somos bonitas sim, a gente pode sim ocupar lugares de destaque, de beleza, de glamour. E depois nós vamos passar para a segunda parte, que é dizer que esses concursos precisam acabar, porque eles não favorecem nem a mulher negra, nem a mulher branca. Nem a mulher de maneira geral. Exatamente. Pois é. A história, como nos é ensinada na escola, reserva aos negros não muito mais do que a escravidão. Muitas vezes como uma benesse da princesa Isabel e não como uma luta desse povo. Há muitas mulheres negras guerreiras, quilombolas, que praticamente desconhecemos. Agora, eu quero te perguntar qual é a importância na formação das meninas negras de conhecer essa história, das suas heroínas. A formação da identidade do indivíduo, ela passa pelo reconhecimento no outro. Então, é fundamental que a gente saiba da nossa história. A nossa história ela é totalmente apagada. Então, a gente não se vê nunca nos lugares. Isso está melhorando, mas ainda é muito pouco.
Então, essas crianças que vão crescendo, vão para a escola, vão estudando, elas começam a ter uma oportunidade a mais de conseguir formar a sua identidade com um pouco mais de orgulho, porque ela tem como se reconhecer numa imagem que é igual a dela. Isso é fundamental. Veja agora mais alguns itens do Manifesto das Mulheres Negras divulgado em uma de suas marchas. Pela obrigatoriedade do tema História e Cultura Afro-Brasileira no ensino fundamental e médio. Pelo direito à educação pública de qualidade e acesso e permanência na universidade. Pelo direito à saúde e direitos sexuais e reprodutivos, como aborto legal, seguro e pelo fim da violência obstétrica. Pela valorização da empregada doméstica, por uma política de comunicação de enfrentamento ao racismo com a consolidação de uma mídia igualitária, democrática, não racista e não sexista. É possível que exista racismo até na construção das cidades, na forma como elas se desenvolvem, Joyce? Falando agora com a arquiteta Joyce. Sim, é totalmente. O nosso processo de escravidão tinha uma configuração espacial, tinha a senzala, a Casa Grande, então tinha ali um esboço do que seria a nossa cidade. Teria um espaço de privilégio, que era a Casa Grande, e teria um espaço de reclusão, de silenciamento, que seriam as senzalas e que seriam as lavouras, onde os escravos trabalhavam e tudo mais. E essa lógica, no pós-abolição, veio para a formação das cidades. Então, as pessoas negras foram sendo empurradas para os lugares mais distantes e que não tinham tanto interesse por parte da elite, digamos assim. E essa lógica ainda continua. Então, você anda pela cidade, nos lugares onde a infraestrutura é consolidada, onde existe uma inclinação maior para as artes, para a convivência mais privilegiada, você observa uma ausência total de pessoas negras. Agora, quando você vai para a periferia, você encontra os negros lá. Sim. Fazendo arte, fazendo sarau, fazendo uma série de coisas incríveis, que as pessoas brancas não vão lá, né? Inclusive prestigiar, porque acham que aquele lugar é perigoso. Então, quer dizer, a construção da exclusão, da negritude, das desigualdades sociais, elas passam também pela questão territorial. Então, eu costumo dizer que o desenho das cidades, ele é um reflexo de como a sociedade pensa. Né? Então, se a sociedade é racista, é machista, é elitista, a gente vai ter uma cidade com um tecido urbano segregado, e isso é absolutamente visível. Né? Precisa só despertar aí os profissionais para que eles entendam e façam essa leitura e comecem a construir de maneira mais igualitária. Muito obrigada pela sua presença, Joyce. Eu que agradeço, foi um prazer. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais, reveja o programa, anote dicas. Visite a nossa página na internet no facebook.com/redetvt. Mande suas perguntas pelo WhatsApp no 11 99798 4042 e acesse o nosso site tvt.org.br. A ONU reconhece que a população negra mundial é vítima da escravidão, do tráfico de escravos e do colonialismo e que isso traz, até hoje, consequências para o seu desenvolvimento humano. Em São Paulo, a dificuldade da implantação de cotas em universidades públicas é histórica e a polícia é uma das que mais mata a juventude negra e periférica no país. Segundo o mapa da violência 2014, 25 mil homens jovens negros são mortos ao ano por arma de fogo. Essas mortes, que apenas entram para as estatísticas, têm um impacto profundo na vida de mães, mulheres e filhas. Quando há um desmonte de serviços públicos, como o que vem ocorrendo na cidade de São Paulo, os penalizados são os mais pobres, em sua maioria negros. É um contexto de vida tão dramático que será preciso muitas e muitas marchas de mulheres negras para despertar não apenas os governos, mas também o restante da população que não se dá conta de que a nossa democracia racial não passa de um mito. Bom para Todos fica por aqui. Até a próxima.